aí, gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra falar sobre um assunto que eu tava olhando os meus vídeos antigos e eu percebi que eu nunca falei muito sobre isso. Então hoje eu resolvi contar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive pra vocês, que é sobre o meu intercâmbio. Pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio pro Canadá de um mês em 2011, fazem 8 anos. E eu nunca falei muito sobre ele aqui no meu canal, nunca contei muito o que eu fui fazer lá. Um dos meus primeiros vídeos, na verdade eu acho que o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal foi um vídeo de comprinhas, que eu mostrei tudo que eu comprei lá no Canadá. Então assim, eu voltei de viagem e criei o canal. Por pouco que eu não tinha o canal ainda, eu poderia ter gravado tudo lá, mas eu resolvi criar o canal depois de ter voltado de viagem. E também da última vez que eu fui agora pro Canadá, que eu fui a turismo mesmo com os meus pais, eu falei pra vocês que eu tava feliz de voltar lá, que eu tinha feito intercâmbio pra lá, mas eu nunca contei direito pra vocês como que foi isso. E além de contar um pouquinho da minha experiência, eu queria também contar o que o intercâmbio pode te agregar e mostrar pra vocês que não é tão difícil assim fazer um intercâmbio como todo mundo pensa. O intercâmbio que eu fiz, eles chamavam de Summer Camp, que basicamente é o acampamento de verão. Como que era isso? Na época que eu fui, que era junho, julho, é época de férias lá no Canadá, nas universidades, nas escolas e tudo mais. Então as universidades estavam vazias. E aí eles fazem esses acampamentos de verão nas universidades. Então eu fiquei um mês não deu um mês, porque a gente ficou um tempo fazendo turismo em outras cidades, mais 2, 3 semanas, estudando inglês na Universidade de Toronto. Quem davam as aulas de inglês eram professores de inglês do Canadá mesmo, professores canadenses mesmo. Então, na parte da manhã, a gente tinha as aulas de inglês na universidade. Nas salas de aula, a gente era separado por nível. Chegando lá, a gente fez tipo uma prova para ver em que nível a gente ia ficar e cada pessoa foi pro seu nível. E aí a gente tinha aulas de inglês na parte da manhã e na parte da tarde a gente tinha atividades, a gente passeava pela cidade, foi muito legal. Como que eu fiz para fazer esse intercâmbio? Basicamente, um dia eles foram no colégio que eu estudava, no ensino médio, falando que o colégio tinha feito como se fosse uma parceria com uma agência de intercâmbio para levar estudantes que estivessem interessados para fazer essa viagem. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei pra minha mãe meio despretensiosamente, assim, eu não tava esperando que ela fosse topar, nem nada do tipo, e eu também nunca tinha pensado em fazer intercâmbio antes disso. Mas aí ela foi na reunião, eles fizeram uma reunião pros pais para explicar como que ia funcionar esse programa. Ela foi na reunião e ela voltou super empolgada, ela e a mãe de uma amiga minha que acabou indo comigo, e acabou que a gente foi. Não foi uma coisa de uma hora para outra, óbvio, foi muito tempo antes que eles fizeram essa reunião para dar tempo de todo mundo se planejar, juntar o dinheiro certinho. Mas foi uma experiência assim que eu não me arrependo nem por um segundo de ter ido. Depois disso eu comecei a gostar muito desse negócio de intercâmbio mesmo. Eu até tentei fazer alguns outros programas, eu tentei fazer high school, 2 vezes eu tentei aplicar para o high school, mas acabou dando alguns problemas familiares e econômicos e acabou que não deu certo. Eu também tentei aplicar para aquele intercâmbio da Disney, o ICP, que é para você trabalhar na Disney, mas eu também não passei no processo seletivo. Mesmo assim, é um negócio que eu acho que vale muito a pena. É um negócio que me enriqueceu demais. A gente, no intercâmbio que eu fiz, a gente se hospedou numa universidade. Então eu vou explicar certinho pra vocês como foi. A gente ficava hospedado nessa universidade que a gente tinha aula mesmo, que era na Universidade de Toronto. Aí tinham mentores que cuidavam da gente, os próprios professores que davam aula também. E a gente dormia lá, cada um tinha o seu quarto ou um quarto que dividia com outra pessoa. Tinham vários dormitórios, eram os dormitórios da universidade mesmo. E a gente comia lá, a gente tinha direito a almoço, café da manhã e janta lá, tinha um refeitório, a gente fazia as refeições lá. Quando a gente saía para fazer algum ponto turístico na cidade, eles davam o lanche pra gente, então mesmo se a gente quisesse comer fora, podia, né, se você levasse o seu dinheiro, mas eles davam um lanchinho também se você não quisesse gastar. Não lembro quanto foi na época esse intercâmbio, e eu acho que pelo fato de ter sido uma parceria com a minha escola foi um pouco mais barato.
E o tempo também não era muito longo, foi, como eu disse, a duração de 1 mês. Mas eu acho que valeu super a pena, me ajudou com o meu inglês, apesar de parecer pouco tempo, ajuda, porque a gente fica tendo contato diário com a língua. Eu confesso que na época que eu fui, quando eu fui, como era essa parceria com a escola, tinha muito brasileiro. Porque foram várias pessoas, tanto do meu colégio quanto de colégios de outras cidades, que também eram da mesma rede que o meu. Então tinha muito brasileiro e acabou que eu tive mais contato com os brasileiros mesmo. Eu me arrependo um pouco disso, eu queria ter tido um pouco mais de contato com pessoas, não do Canadá, porque não tinha canadense lá. Era mais para pessoas de outros países mesmo, mas tinha gente do mundo inteiro. E eu queria ter tido contato com outras pessoas de outros países. Eu fiz amizade, sim, com gente do México, gente da Espanha, gente da França. Até é muito legal que um tempo depois eu fui pra França com os meus pais e eu encontrei uma menina que eu fiz amizade nesse intercâmbio. Então é legal ter essa troca, assim, mas eu queria ter tido um pouquinho mais de contato, assim, com pessoas de outros países. Então a gente tinha bem essa rotina, não era aquele intercâmbio de você tem que se virar 24 horas por dia. A gente tinha que lavar nossa roupa, sim, tinha, mas como era um mês, acabou que eu quase nem lavei roupa, porque o tanto de roupa que eu levei, mais as roupas que eu comprei por lá, eu não precisei lavar roupa assim, escandalosamente. Mas a gente tinha uma certa responsabilidade, sim, então eu acho que me agregou nisso, eu percebi que eu voltei um pouquinho mais madura. Mas o mais importante disso, duas coisas que mais mudaram na minha vida, assim, depois que eu fui para esse intercâmbio, foi perceber que o contato com outras culturas é extremamente importante para qualquer pessoa. Você fica mais aberta, você percebe que o mundo não é só aquele mundinho que você vive, só aquela cidade que você mora, o mundo é muito maior do que isso, as pessoas têm costumes diferentes. Tinha um pessoal lá que era da Rússia, Polônia, não sei, um país muito frio. E as pessoas, juro, eles tinham a minha idade, eu tinha 15, 16 anos quando eu fui. E eles tomavam whisky, vodka, não sei, escondido, porque era o costume deles, assim, no país deles era muito frio, então eles eram acostumados já com 15, 16 anos a tomar vodka, whisky, não sei, não me lembro. Então eles tomavam, logicamente escondido, porque não podia, né, consumir álcool na universidade ali. Mas foi muito, muito legal, assim, essa troca de experiência com pessoas de outros países. E agora falando um pouco sobre o intercâmbio no geral, porque que eu acho que o intercâmbio é importante. Primeiro, como eu já falei, a maioria das pessoas, pelo menos grande parte das pessoas que eu conheço que escolhe fazer intercâmbio, é por causa da língua, que quer se aprofundar um pouco mais na língua. Seja no high school, que você não vai pra lá pra estudar inglês, mas o contato diário com a língua faz com que o seu inglês melhore, seja para fazer um curso de línguas, ou até mesmo o au pair, que você fica cuidando, né, de crianças em outros países. Então, a maioria das pessoas que faz esses tipos de intercâmbio é para ter mais contato com a língua, para aprimorar a língua que você fala. E como eu disse, eu fiz um intercâmbio de 1 mês, mas para mim o resultado, a experiência que eu tive, contou muito e valeu super a pena mesmo sendo pouco tempo. Então, assim, se você não pode ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos fora, faz um intercâmbio rapidinho de 2 semanas, 1 mês. Já vai fazer uma super diferença pra você, já vai te ajudar muito com a língua. Se você se esforçar, se você estudar, se você fizer as tarefas de casa, com certeza o seu inglês ou qualquer outra língua que você queira estudar vai melhorar bastante. Além disso, esse contato com as outras culturas, que como eu disse, pra mim foi o mais importante. Eu acho que você, como eu já falei, você se abre muito mais pro mundo. Foi uma coisa assim que eu voltei de lá pensando, cara, eu preciso conhecer o mundo inteiro, assim, porque você percebe que existe muito mais países do que você... Óbvio que você sabe que o mundo é gigante, que tem muitos países, mas tendo contato com essas pessoas, você percebe quão grande é o mundo e o quão diferente as pessoas de outros lugares são. As meninas, eu reparava principalmente nas meninas, assim, no costume das meninas de outros países. Elas se vestiam diferente, elas nas festas, tinha festa que a gente ia, elas dançavam de forma diferente. Até comida as pessoas comiam na medida do possível, a gente na maioria das vezes comia comida do refeitório, mas faziam escolhas diferentes no refeitório. Então tinha gente que ia lá, a gente que era brasileira ia lá e comia hambúrguer porque era uma coisa que era mais parecida
com a nossa comida. Aí, se, sei lá, tinha comida mexicana, os mexicanos iam lá e comiam a comida mexicana porque era mais parecido com o que eles comiam. Então é muito legal ter esse contato com outras culturas. Não é todo intercâmbio que te proporciona isso. No high school eu não sei se isso acontece tanto, porque acaba que você tem mais contato com as pessoas daquele país que você tá indo, não com pessoas do mundo inteiro. Acaba que eu acho que tem, né? Tipo, se você vai para os Estados Unidos, não deve ter só você de intercambista. Mas eu acho que esse tipo de intercâmbio para estudar línguas é o intercâmbio que você mais tem contato com gente de outros países, e isso é uma troca que eu acho muito legal. Além disso, a importância do intercâmbio no seu currículo é gigantesca. Não é sempre que eu deixo que eu fiz esse intercâmbio no meu currículo, porque eu acho que assim, dependendo do lugar que eu vou mandar o currículo, esse intercâmbio não vai fazer muita diferença, porque foi um intercâmbio de 1 mês, mas o fato de eu saber o inglês, o meu inglês ser fluente, ia contar muito mais do que o intercâmbio. Mas, para algumas empresas, para alguns lugares que você queira mandar esse currículo, esse intercâmbio vai ser muito importante. Por exemplo, esse processo seletivo que eu fiz agora para Disney. Eu com certeza, eu penso isso, né? Porque eu não tenho certeza, mas eu acho que eu ter falado que eu já fiquei 1 mês fora, eu tive contato com pessoas de vários lugares, isso deve ter contado muito no meu processo seletivo pro trabalho na Disney, porque é isso que eles procuram. Eles procuram gente aberta, gente não proativa, gente aberta mesmo a novas experiências, gente até que já teve experiências fora. Então, para alguns lugares eu deixo sim esse intercâmbio no meu currículo e me ajuda muito. E com certeza qualquer outro intercâmbio que você tenha feito também vai te ajudar pra caramba. Então é isso, eu acho que eu falei tudo que eu queria ter falado, não sei se eu deixei alguma coisa passar. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder pra vocês. Eu posso gravar um vídeo, não sei, falando um pouquinho mais específico sobre alguma outra coisa, se vocês quiserem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha e compartilhar com aquele seu amigo ou sua amiga que você sabe que é interessado nesse assunto de intercâmbio. Na época que eu fiz esse programa de intercâmbio, eu fiz pela Experimento, que eu acho que não tem só aqui em Curitiba, eu acho que tem em várias cidades do Brasil. Eu posso procurar se eles ainda têm esse programa e deixar aqui no box de informações para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada e pesquisar um pouquinho mais sobre isso. A agência também lá é muito legal, se você estiver pensando em fazer intercâmbio. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!